Bem, senhores, retornando aqui às palestras de transformação digital, vamos falar um pouco sobre otimização de processos, de métodos de trabalho. Vejam só, existem, a gente poderia falar dezenas, muitas centenas de métodos que você pode utilizar para otimizar as ações de trabalho que você pode fazer. E quando você fala em otimização e melhoria, veja só, o simples arrumar de uma sala, o simples organização das informações no único ponto, a limpeza da sala, a clareza de documentos, tudo isso melhora as ações de trabalho. Mas eu queria falar um pouquinho particularmente de uma técnica, de um modo de pensar, de uma filosofia de trabalho, melhor dizendo, chamada Lean, que tem origem japonesa e é uma técnica que nós utilizamos intensamente nos nossos trabalhos com o objetivo de entregar melhor valor aos clientes. E é impossível falar de Lean sem pensar na evolução total que o Lean teve ao longo do tempo. Veja, não importa qual seja a sua corrente de pensamento sobre melhoria no trabalho, desde a produção artesanal de Taylor no início do século passado, passando pela padronização de produtos, pegando aqui toda a corrente americana, né? Pegando aqui toda a corrente de pensamento alemã, simplificação do processo de serviço, a produção em massa, o defeito do zero, o sistema total de produto, não importa por onde você pensa, você vai acabar caindo em Lean, né? Esse que é o foco. Desde o Lean Thinking original, passando pelo Lean Six Sigma, até Lean Six Sigma 2, ou seja, melhoria então do seu modus operandi como um todo. Quando você tem isso em mente, você já começa a perceber que não importa como eu vou estar trabalhando, tudo encaminha para a gente trabalhar com Lean e a gente vai entender a base disso pouco à frente. Se você pegar outros estudos mais lineares, você vai perceber que desde lá de 1850, né, falando aqui dos pais do gerenciamento, do tempo de estudo e movimento, né, com Taylor, da linha de montagem do Ford, e tudo, você acaba caindo no Lean também. Mas e afinal de contas, o que tem de interessante nesse Lean? Olha, o Lean é uma palavra, né, que na realidade é inglesa para representar algo que é japonês. Ele passou a ter esse nome muito forte a partir desse livro, né? A Máquina que Mudou o Mundo. A Máquina que Mudou o Mundo, que basicamente fala sobre o sistema Toyota de produção, né? E o Shingo e o Ono, né, são os dois principais pensadores iniciais. Claro que teve o outro, o Eiji Toyoda, né, que era o presidente da Toyota à época e tal. Mas o que tem de relevante disso? Bem, para começar, quando você pensa na filosofia Lean, é impossível pensar nela sem que você pense necessariamente na Lean House, a casa Lean, né? Onde você vai perceber que na infraestrutura dessa casa está o quê? Empoderamento das equipes de trabalho, ou seja, de você fazer com que cada servidor, cada trabalhador, cada pessoa envolvida esteja melhor empoderada, melhor capacitada a trabalhar, né, de uma maneira mais efetiva. Depois que você tem uma equipe bem preparada, né, a base é a preparação contínua dessas equipes, você pode usar métodos de soluções de problemas do mais diversos tipos, né? Você pode começar a usar ferramentas de trabalho como o 5S, o mapeamento de cadeia de valor, melhoria contínua, arranjo de células. E aí você passa a ter os pilares, né? Quando você tem toda essa base de infraestrutura, você passa a ter os pilares, ou seja, produzir sempre com qualidade, para produzir uma única vez, ter o trabalho bem padronizado, se o padrão está errado, muda-se o trabalho, uma produção puxada, ou seja, em serviço não tem muito sentido falar em produção puxada, ele sempre é puxado. Mas quando eu falo em bens materiais, é evitar os estoques, né?
E além disso, ter um controle de ritmo, ter ordem de produção, ter sistemas de montagem à prova de erro, uma gestão dos equipamentos contínua, para você ter equipamentos bons trabalhando, e muito gerenciamento visual das instalações, né? Procurar ver o que está acontecendo. Tudo isso na busca da perfeição, sempre produzir materiais de alta qualidade, da primeira vez, sem erros, para que você não precise fazer muitas vezes. Né? Vocês vão observar que essa é a base hoje de quase toda a indústria do mundo. E quando a gente está falando aqui dessa base do Lean, né? O Lean vem de enxuto, a gente está querendo fazer com que diminua os desperdícios. Né? A base é a redução de desperdícios. E aí tem os 3 tipos de desperdício que a gente vai comentar na frente: o mudar, o murar e o muri, né? Que respectivamente consiste de reduzir as atividades que não agregam valor, tirar a falta de regularidade de operação, tendendo a criar produção mais uniforme, e evitar sobrecarga de trabalho, de equipamento ou pessoas. Agora, quando eu vou implantar o Lean, que a gente vai implantar nessas nossas operações mais para serviços, o que eu estou pensando exatamente de benefício com o Lean? Por que as pessoas utilizam isso? Bem, em geral, para reduzir despesas gerais operacionais desnecessárias, que não agregam valor ao cliente. Se o cliente está pagando 100 reais, por exemplo, e se 30 reais disso aí porque ele está pagando pelo meu desperdício, significa que se um concorrente estiver produzindo com menos desperdício, ele pode produzir por 80, por 70 reais. Né? Ou, se eu consigo continuar vendendo pelos 100, diminuindo o desperdício, eu passo a ter um lucro adicional de 30 reais, né, por cada produto entregue. Para ter aumento de produtividade, na medida que eu tiro as atividades necessárias, né, eu posso aproveitar esse tempo para produzir mais, reduzir o tempo de processamento, incrementar lucro, reduzir o tempo de entrega, né, de produtos ao cliente, reduzir estoques, fazer a entrega pontual e melhorias, obviamente, no desempenho de qualidade. E independente de onde você vai olhar, quais são os benefícios de Lean, você sempre vai ter uma série de coisas que justificam eu trabalhar com Lean. Seja por redução de defeitos, de movimento, de manuseio de materiais, armazenagem, espaço para produção, tempo, né, de estoque, número de empilhadeiras, ciclo de vida, para incrementar a produção. E uma das coisas que acontecem basicamente com Lean, que a gente considera que é o maior desperdício de todos, né? Que é aquilo que a gente chama, vamos usar aqui o exemplo de instalações físicas, é aquilo que a gente fala que é o nível de inventário, o nível de estoque. E aí eu gosto muito de usar um exemplo no mundo da produção física. Tentamos imaginar o seguinte: vou imaginar que eu venda 100 tijolos por mês e que eu tenho um estoque de tijolos prontos de 200 tijolos por mês. Né? Então, se eu só vendo 100, mas tem estoque de 200, significa o quê? Toda vez que um cliente procurar tijolos, vou encontrar tijolos. Então, não importa se meu nível de defeito, se está quebrando muito tijolo no forno, se eu estou tendo baixo desempenho, se o meu trabalho é feito de maneira muito devagar, com processo ruim, eu não vou ter problema de produção atrasada nunca, porque sempre tem estoque excessivo. O tempo de preparação do forno pode ser alto, porque eu sempre tenho estoque excessivo. Então, muitos problemas ficam invisíveis porque eu tenho um nível de estoque elevado. Só que estoque elevado custa caro, não só pelo estoque em si, mas por omitir erros, por omitir problemas que tem no meu processo. Se eu diminuir o nível de inventário, o nível de estoque, começa a aparecer problema. O meu nível por exemplo, de preparação de máquina teria que melhorar para eu ter isso aqui. Eu teria que diminuir os problemas de qualidade, teria que melhorar meu desempenho. E, obviamente, o que eu quero com o Lean? Reduzir ao máximo essa variabilidade, de tal forma que eu tenho um nível de inventário mínimo, tendo o mínimo de desperdício, processos melhores,
tendo equipe trabalhando melhor, né? Enfim, reduzir todos esses problemas que me geram ao desperdício. E quando a gente fala em desperdícios, inicialmente o pessoal falava em 7, hoje fala em 8 desperdícios. Quais são os desperdícios típicos que eu tenho? Excesso de produção, excesso de espera, excesso de processamento, muito deslocamento para lá e para cá, excesso de estoque, esse aqui eu falei que é o pior dos desperdícios, muitos defeitos de fabricação, transporte excessivo e um oitavo desperdício seria desperdício de criatividade, você não aproveitar ideias. Só que, como diria lá o ONU, né, desperdício é uma coisa que existe, mas que você tem que eliminar. Desperdício não é para você aceitar, é para você eliminar o desperdício de uma maneira geral. E tudo que ultrapassa, o que a gente chama de desperdício? Tudo que ultrapassa a quantidade mínima, de recursos, seja equipamento, peça, para ser absolutamente essencial para entregar um produto, né? E quando você fala de serviços, né, a coisa é muito feia, porque, veja só, o pessoal estima que nos serviços administrativos em geral, ao entregar um determinado produto, mais de 90% de todo o trabalho é desperdício, ninguém percebe que está gastando esse tipo de coisa. E quando vamos falar de coisas que agregam valor, por exemplo, para entregar um produto, nós poderíamos estar falando em desenhar, consultar, desenvolver, moer, tudo isso está alterando o produto. Agora, coisas que não agregam valor e que precisam ser feito. Esperar, consultar, guardar, revisar, contar, copiar, nada disso está mudando o produto. Portanto, isso aqui para o cliente não tem nenhuma importância. Não tem nenhuma importância. Se não tem importância, por que ele está pagando por isso? Né? Por que ele está pagando por isso? E quando a gente vai fazer um trabalhar em cima dos desperdícios, olha só, é muito comum as pessoas, quando vão querer otimizar a faixa de valor agregado, querer controlar aqui aquilo que está alterando o produto. Por exemplo, mexer no tempo do forno, mexer no tempo de prensa. E não olha com atenção, e se você otimizar essa região, você só tem esse pequeno benefício, né? Não gera uma melhoria grande. Agora, se você focar em toda atividade que não agrega valor, você passa a ter grandes benefícios. Então, em geral, o pessoal foca naquilo que agrega valor. E quando você pensa no que é valor, a gente está falando valor aos olhos do cliente. E aos olhos do cliente, a gente pode citar um exemplo que é bem clássico de uma pessoa, por exemplo, uma mulher comprando uma sandália, né? Vamos tentar imaginar o seguinte, que uma mulher vai comprar uma sandália, vamos pensar numa marca que seja boa de sandália, por exemplo, Visano, que as mulheres consideram uma boa sandália para trabalhar, bem resistente, tem um design bonito e tal. O que seria valor aos olhos desta cliente? Eu estou supondo, tá? Eu estou supondo. Por exemplo, ela compraria sandália porque ela tem uma durabilidade maior que outras? Vamos imaginar que ela custe R$200, essa sandália originalmente. Mas se uma dura 30% mais, ou 100% mais tempo, por ter um material melhor, ela toparia pagar 10% a mais por isso? Olha, se ela dura o dobro de tempo, se eu pago 10% a mais, é razoável. Isso quer dizer o quê, então? Que o estudo dos materiais, o material agrega valor ao cliente. Uma mulher compraria uma sandália, provavelmente porque ela está mais atualizada, é uma sandália elegante, não é uma sandália feia. Você pagaria 10% a mais para ter uma sandália mais adequada? Eu não digo nem mais bonita, porque, por exemplo, uma sandália para trabalhar, normalmente as mulheres preferem uma sandália mais clássica, ao invés de ter um estilo mais sofisticado. Então, vamos lá. Toparia? Normalmente toparia, se tiver um estilo adequado. Então, isso são atividades que agregam valor aos olhos do cliente. Agora, uma mulher toparia pagar 10% a mais na sandália, porque ela vai ter que ficar estocada 6 meses.
sem movimentar o dinheiro da sandália? Olha, eu vou cobrar 10% a mais da senhora porque ela vai ficar estocada 6 meses, ok? O que ela acha que ela vai dizer? Não. Então, estoque aos olhos do cliente não agrega valor. Ela toparia pagar 10% a mais porque agora na fábrica da Visano tem 3 opções de salada e mais opções para comida vegana? Provavelmente não. Por quê? Essa parte de restaurante, TI, segurança, não agrega valor aos olhos do cliente. Não quer dizer que não tem que ser feita. Claro que tem que ser feita. Eu tenho que ter comida, eu tenho que ter TI, eu tenho que ter estoque. Mas eu tenho que tentar reduzir os custos com isso, tá? Para aumentar a minha lucratividade, porque o cliente não topa pagar. Aí você pensa assim, tá, mas se eu não reduzir esses custos, o cliente vai continuar pagando. Olha, mais ou menos, porque a Azaleia pode começar a produzir sandálias de igual qualidade, igual design ou similar e mais barato, né? O problema é que existe concorrência no mundo e todo mundo está trabalhando no sentido de diminuir as concorrências, né? E o mesmo vale para serviço. E quais seriam, então, os principais desafios que nós temos como estamos trabalhando com Lean aplicado às atividades administrativas, ou seja, Lean Office? Primeiro, qualidade. Como eu posso melhorar o meu serviço? Como eu posso reduzir o custo desse serviço? Como eu posso entregar garantia, ter garantia de entrega no prazo? E o talento? Como desenvolver talento? Veja, nós estamos fazendo isso, obviamente, pensando em não reduzir o valor agregado ao cliente. Então, o que nós queremos fazer, então? Dado que essas atividades em verde são a que agrega valor e que as aqui em laranja não agregam valor, o meu objetivo principal é reduzir as atividades que não agregam valor de tal forma que o cliente continue me pagando por aquilo que agrega e eu posso ter maior lucratividade. Ou, é claro, eu posso pegar e diminuir o custo, diminuir e com isso aumentar o volume de vendas, né? Aumentar o volume de vendas. Bom, e tem uma máxima, ainda mais para a gente que trabalha na área de TI, que fala o seguinte, mas esse processo não está suficientemente bom porque tem muito esforço humano. Se nós automatizarmos, isso vai melhorar muito. Olha, mais ou menos, isso não existe linearidade. Porque se eu tenho muito esforço humano sem otimizar, eu vou precisar de ter muito esforço de TI para automatizar esse processo. Voltando aqui, esse processo que está ruim, se ele for automatizado desse jeito, eu vou precisar de muito esforço de TI. O que quer dizer isso para a gente? Olha, essencialmente quer dizer o seguinte, qual empresa no mundo tem funcionário de TI sobrando? Não existe. Se você for na Amazon, se você for na Google, essas empresas são das que mais utilizam métodos de otimização com o propósito, obviamente, de gerar, de aproveitar os recursos que tem. Então, o que eu quero não é vir aqui e automatizar esses processos ruins. O que eu quero é diminuir, sair desse nível de esforço para esse nível de esforço, seja manualmente ou automaticamente, porque quando eu faço isso, para entregar a mesma coisa, eu preciso de muito menos esforço para trabalhar, porque eu tenho um processo melhor, eu vou automatizar com maior facilidade, e com isso, obviamente, ter menos esforço de automação, podendo ter, com a mesma equipe de automação, gerar, portanto, sistemas mais otimizados. Agora, quando eu falo em Lean, o básico do Lean é o Lean de manufatura, lá da Toyota, né? Mas existem muitas vertentes do Lean. Tem Lean aplicado ao setor de escritório, em geral, administrativo, né? O Lean para a área de serviço, seja qualquer tipo de serviço, podia ser uma academia, podia ser um banco, ou qualquer coisa desse tipo, Lean aplicado na área de governo, Lean aplicado na área de saúde, Lean na área de construção, Lean na área de tecnologia da informação, o Lean Six Sigma, né? Que é normalmente utilizado para melhoria intensa de qualidade na produção de bens físicos ou mesmo serviços, o Lean na área de bancos, Lean na área de seguros, Lean na área de logística, Lean até para startup, para criar startups mais enxutas.
Tem outros verticais que não convém justificar. Mas aí você pensa assim, olha, mas o Lean é uma coisa, é um negócio bacana lá da Toyota, né? Eles utilizam lá na Toyota, vai ficar na Toyota. Não é exatamente assim não, o mundo todo utiliza essa filosofia Lean. E se nós for pegarmos somente, por exemplo, aqui na região do Espírito Santo, quais organizações utilizam explicitamente Lean? Explicitamente, nos seus métodos, no seu jeito de trabalho, em tudo. Por exemplo, a Águia Branca, a Excelsa, né, a EDP, a WEG, a fábrica de motores lá de Linhares, a antiga Aracruz Celulose, a Vale, a ArcelorMittal, a Petrobras, a Autoglass. Olha, então eu estou falando de uma grande quantidade de empresas. Claro que aqui tem muitas, centenas até eu poderia dizer, de empresas no estado que utiliza Lean. Você conhece alguém que trabalha numa empresa que trabalha com Lean. Isso está ao nosso redor, faz parte do nosso dia a dia. O que nós estamos comentando aqui é que efetivamente nós precisamos de ter uma filosofia Lean de trabalho, ok? Bom, senhores, muito obrigado. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Se desejarem entrar em contato, esses são os meus contatos, ok? Muito obrigado, sucesso a todos.